Shalom a todos os nossos queridos Achim, que têm sempre participado conosco aqui no nosso canal. Nós hoje estamos fazendo aqui esse vídeo, esse estudo, na realidade com presença de muita gente importante, de muita bênção, vamos dizer assim, esse vídeo, né, essa divulgação das bênçãos de Deus, daquilo que a gente quer passar hoje aqui para você. Então, nós estamos aqui hoje com a nossa presença aqui do Rabino Hesk de Gottlieb, vem de São Paulo, está lá agindo em São Paulo, mas ele fica no Brasil inteiro, né, sempre, quase não para em casa, né, ele é Mohel, ele é Shohet, da quinta geração já de Moalim, que na realidade eles o que é conhecido pelo povo, né, de faz a circuncisão, ok? E hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre circuncisão, chamamos de Brit Milá. Aqui também temos o nosso Shalia Yaakov, né, que é aqui da Peniel, uma bênção do Eterno. Ele vai também um pouco transmitir para nós a experiência da Brit Milá na vida dele, né, e aqui conosco também cooperando. Nós temos também aqui o nosso querido Yohanan, né, é de Natal, vocês vão ver pelo sotaque um pouquinho mais assim de Natal, de Natal, que é aquele ali do Rio Grande do Norte, está aqui conosco, está passando uma boa temporada aqui conosco, aprendendo, até o Eterno dizer assim, vai lá ali para o Rio Grande do Norte, ou sei lá para onde mais, né, levá-lo para ali estar à frente de um trabalho. E eu, que vocês sempre têm nos assistido aqui, Rabino Naftali, aqui mesmo, por enquanto, até o Eterno, enquanto ele me quiser aqui, como líder dessa comunidade, da Beit Peniel. Então estamos hoje aqui para transmitir para você essa bênção da Brit Milá, que eu posso dizer para vocês que houve um ataque muito grande, porque é algo muito importante do Eterno. Então houve um ataque, principalmente eu vou chamar isso dentro do cristianismo, de ensinamento ou de distorção da verdade. E se você quer conhecer mais, nós não vamos estar tratando aqui o porquê que a Brit Milá é uma bênção, e é uma bênção para o Yehudi e para o não-judeu, judeu e não-judeu, aquele que quer fazer parte da aliança. Não tem condenação nenhuma. Você quer saber? Procura no nosso canal um vídeo assim, Paulo era contra a circuncisão. Você vai encontrar esse nosso vídeo aqui dentro do nosso canal. Ali eu faço um estudo bem mais minucioso a respeito do que Paulo falou aos Gálatas em relação a outros escritos dele, como Romanos, Efésios, Colossenses, aquilo que o Eterno determinou em Shemot, Êxodo. Então você vai poder ver um estudo mais completo a respeito da Brit Milá. Mas hoje nós viemos aqui para tratar de testemunhos. E se há testemunho, se há bênção de Deus, aí você já começa a ver uma diferença daquilo que Deus faz na vida daqueles que dizem assim, eu quero mais de Deus, eu quero também estar nessa aliança de Abraão. E aqui, principalmente, nós vamos tratar de pessoas aqui do Nordeste. Nosso querido Ravi, ele vem de família, o seu pai nasceu em Jerusalém, e a família lá já vindo de Jerusalém, então assim, ele tem uma linha de conhecimento, mas nós aqui, que vivemos e somos descendentes de Anusim, principalmente no Nordeste, quando a gente vai cavar um pouco mais, descobrimos que nós temos ali um tatravô, como é que a gente chama do que passou? Trisavô, tatravô, e os que tem mais para frente, atrás, que eu nem sei, mas aqui, quando as linhas lá na frente, a gente vai descobrir o quê? Era um judeu, outros eram bastante judeus, e na realidade cortaram isso, como eu chamo de holocausto de identidade, devido à Inquisição, devido a várias perseguições, e muitos de nós que estamos no Nordeste começamos a despertar e saber assim, por que amamos a algo judaico, e algo está me atraindo para isso, e na verdade acaba descobrindo que tem um sangue judaico. E aí, se você não tivesse sido interrompido, você como homem estaria com a sua Brit ao 8º dia, mas como interromperam, o que você pode fazer hoje? Retomar isso que é seu direito e que lhe tiraram, e agora você pode entrar nessa aliança novamente. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Estamos aqui então com o Rabino Hesk, o Moel, estamos aqui com outros de seus irmãos que estão aqui para dar esse testemunho. Amém? Meu querido Rav, você pode dar uma saudação aí para os nossos... Para mim é uma alegria tremenda estar aqui presente, poder ver tantos Yehudim com tanta garra, com tanto amor, com tanto Avat Israel, para cumprir a vontade de Akadosh Baruch Hu, cumprir esse grande mandamento
que fazer a Brit Kodesh, aliança perpétua. Baruch Hashem, vamos ter o testemunho dos nossos amados Haverim aqui para fortalecer como que foi esse grande passo na vida deles, essa grande teshuvah, grande passo da Brit Kodesh, Baruch Hashem. Amém. Nosso querido Shalia. Já de vrei para cá, nosso amado. Shalom, shalom, shalom a todos. Com muita alegria estamos aqui para falar desse tema que foi um divisor de água em nossas vidas espirituais, que nos levou e nos abriu ao entendimento maior da Torá do Eterno, aquela que nos traz vida, aquela que tem as instruções para que nós vivamos vida de qualidade e cumpramos o nosso propósito para o qual estamos neste mundo. Então, ao longo aqui da conversa, a gente vai testemunhar o que foi a Brit em nossas vidas, né? Algo que de fato nos levou a outro nível, a outro patamar espiritual de compromisso com a Torá do Eterno e com o propósito que Ele tem para nós nas nossas vidas, né? Então, só bênção, e de fato que a Brit fez na minha vida é algo imaginável, né? Realmente é um antes e um depois. Baruch Hashem. A gente vê Shalia falando, me lembrando aqui do que Shaul fala aos romanos, né, que aos judeus pertence às alianças, né, tá no plural, né, deles a adoção de filhos, foram feitos filhos, né, deles os oráculos de Deus foram entregues a eles. Então Shaul está falando ao povo de Israel, sem dizer se é judeu isso, se é judeu aquilo. Ele disse ao povo de Israel, a eles foi entregue tudo isso. Então, na realidade, quando a gente se reconecta ao povo pela aliança abraâmica, nós estamos falando da aliança de povo. Então, o que a gente passa a pertencer ou a receber? Tudo isso que Shaul fala que é algo que o Eterno nos traz. Então, por isso que a gente passa a ter uma profundidade maior, porque os oráculos começam a ser revelados. Quer dizer, o oráculo é aquela revelação do que tem na Torá e a visão se abre. Eu posso testemunhar isso também, de quando o Eterno me abriu a visão de uma forma que eu olhava e via assim, poxa, isso aqui agora eu estou enxergando, né? Coisas que eu não conseguia ver. Então é algo que é fenomenal. Não dá para a gente conseguir transformar isso num testemunho tão simples, porque é algo que a gente experimenta. Eu não tenho como falar para você qual é o sabor de buriti, você que nunca comeu, porque eu sei o sabor de buriti, porque eu comi do buriti, mas eu disse assim, buriti é bom, aí você tem que comer, para poder saber, né? Ou um bacuri, né? Bacuri é melhor ainda, bacuri, não, eu estou falando de piqui, você está fazendo essa cara, viu, Moshe? Estou falando bacuri, bacuri é uma fruta que a gente abre, tem lá no Maranhão, tem uns gomos dentro, branquinho, é uma delícia, né? Então só sabe quem come, porque não dá para você comparar. Bacuri tem sabor de laranja, não tem nada a ver com isso. Então você tem que experimentar. Isso é algo que é particular, é seu, com o Eterno. Só você vai poder experimentar. Então, e saber que gosto é isso. Então, assim, Baruch Hashem, nós estamos aqui também com a presença do nosso querido Yohanan. Pode dar sua saudação, Yohanan. É bom que o povo já vai ver qual é o sotaque de Natal. Tá certo. Primeiramente, boa tarde para todos. Né? Boa tarde. Shalom para Shavuot, né? E hoje nós estamos aqui nessa grande e preciosa oportunidade de compartilhar, não de uma religiosidade, mas de uma filosofia de vida e uma mudança radical de pensamento, né? Dentro das nossas bases, as bases da nossa alma, nossa estrutura familiar, nossa linhagem de pensamento, de tanto que já aconteceu na minha vida, né? E hoje nós findamos aqui ao mesmo tempo que reiniciamos aqui, né? E o restante a gente vai conversando ao longo do tempo. Quero fazer uma pergunta para o senhor. Como que foi a vida do senhor antes do senhor fazer Teshuvah, antes do senhor vir conhecer a Beit, e hoje, depois que o senhor está na Beit, já fez a Brit Milá, está cumprindo o Shabbat, o Yom Tov, o Kashrut, Tarat HaMishpachá, a pureza familiar? Eu iniciei minha vida assim de intimidade com o Eterno, que começou de tempos, não começou de agora foi um passo superior ao que eu imaginava. Era o que eu buscava, porém eu não tinha esse contato, né? Desde 96, tinha 10 anos de idade, no município de João Câmara, eu acompanhava minha avó, e ninguém
como aqui a gente tem o costume de dizer, pregou para mim. Simplesmente ela pedia para me acompanhar para a igreja, né? A igreja titular Instituição Assembleia de Deus, e eu fui acompanhando ela, e num dos cultos ao ar livre eu senti aquela vontade, né? E teve até uma certa repulsa dos meus tios, né? Que não, agora você vai ser um crente, agora você não vai poder fazer isso, fazer aquilo outro. Eu sempre fui bem decidido nas minhas coisas, não tem problema. E então de lá para cá eu vim participando daquela limitação de conhecimento que eu tinha, mas que eu buscava aquilo que estava ao meu dispor, né? Em resumo, depois de vários anos, eu vim aqui para Fortaleza, como eu costumo sempre dizer, vinha chamado do meu tio, né, para trabalhar na empresa dele, e muito sofrimento, muita coisa aconteceu, me casei, tenho meu filho também me acompanha aqui, o LL. E eu vim para cá no propósito de ser rico, né? Não imaginava que proporção de riqueza seria essa. O senhor veio para ser empreendedor? Sim. Para empreender, meu amado. Exatamente. Aí eu vim um pouco atordoado da minha vida lá em Natal, financeiramente, trabalho, minha família. Eu nem sempre tive uma cabeça boa para determinadas áreas da minha vida, mas quando eu cheguei aqui eu tomei uma decisão, né? Primeiramente eu queria ser um homem bem sucedido, e segundo eu queria andar com Deus, mas andar com Deus como? Não de uma forma limitada e de uma forma superficial e artificial, porque eu busquei muito conhecimento, só que quando eu chegava em N instituições religiosas, na liderança, eu fazia perguntas, só que essas pessoas, elas simplesmente não tinham uma resposta para as minhas perguntas, e eu era taxado como um rebelde, porque eu perguntava. Então eu fiquei numa situação que quase que minha fé era desvanecida, porque eu chegava naquela pessoa que era para me orientar, eu tinha uma dúvida, eu sabia que aquela dúvida era que eu lia em textos bíblicos, né? E não tinha uma resposta. E não era, eu tinha convicção que não era uma pergunta que era feita aleatória, uma coisa que eu fui ali e sonhei, coisa desse tipo. Era o que estava escrito. Entendeu? Então eu não tinha aquela resposta, eu não conseguia, então não tinha motivação para mim. Mas mesmo assim eu continuei uma instituição religiosa, ainda na Assembleia de Deus. E disse, mas Deus, é o seguinte, eu falei com Deus. Deus, é o seguinte, eu quero te conhecer. Agora, eu não quero te conhecer como eu passei todos esses anos. Eu quero te conhecer. Não quero um estudo de repetições. Eu não quero simplesmente decorar frases bíblicas. Eu não quero simplesmente chegar e chamar as pessoas para vir. Eu quero ser. A minha vida com o eterno, eu quero. Então, em um determinado dia, não fui bem recebido em outras instituições, mas eu estava varrendo na frente da minha congregação, e passou dois, eu digo que são anjos do eterno, passou na frente da Malachim visitaram o senhor. Eu botei o meu kippah na cabeça, porque eu disse, eu vou ser judeu. Amém. E acabou, quero saber onde é que eu esteja. Botei o kippah na cabeça. Eles me conheceram e foram me perguntar, né, se tinham a que rir lá. Disse, não, aqui nós somos uma Assembleia de Deus e aqui somos uma igreja. Aí foi quando eles me passaram o contato do Rabino Nielson. E eu cheguei até aqui. Foi um processo que não é fácil você ver uma realidade, você ouvir uma verdade tão impactante. Mas é aquela coisa, não tem condições mínimas de você receber uma revelação, como diz no livro de João, você receber a luz do eterno e voltar atrás. É impossível, não tem como. Então daí para frente foi duro, foi voltar e desconstruir muita verdade. Também eu quero dizer também até aos ouvintes que é uma questão muito complexa, porque também a gente não pode ser tão rígido a ponto de dizer que no cristianismo a gente aprendeu nem que seja
aquela coisa assim de ver como se fosse por uma toalha, por um pano. Você vê vultos, você vê turvo. O senhor vê que o cristianismo foi uma ponte na tua vida para vir para o judaísmo? Sim. Sim? Acredito que sim. Porque foi lá que, inclusive, o pastor da congregação que eu estava, ele me incentivou a ler hebraico. Amém, Baruch Hashem por isso. Entendeu? Eu comprei o kippá para mim, para ele ficou lá usando o kippá, eu usando o meu. Só que assim, né? Só que assim, né? Ele decidiu ir até ali. Mas só que o que eu fiz com o Eterno não foi para ir até ali. É para ir até o fim. Um fim que eu não sei nem onde é que vai chegar, mas só sei que até o Mashiach vai nos ensinar depois Torá no Olam Rabá. Então é um caminho muito longo. Aí eu tô aqui, aí vim a primeira vez, participei de Shabbat só até a metade, aí chamei minha esposa veio meu filho e assim, é como nosso rabino aqui fala, né, a grosso modo, quando você toma a pílula da Matrix, já era. Não dá para voltar mais não. Qual foi o ponto que o senhor decidiu fazer a Brit Milá, dar esse grande passo, dessa aliança perpétua? O passo foi o seguinte, quando eu fui ensinado, né, nas instituições religiosas que circuncisão era uma volta, um retrocesso à graça. Aí assim, hoje para eu responder qualquer tipo de pergunta, eu tomo muito cuidado porque é tudo muito complexo. Torá não se explica assim tão fácil. Correto. Mas a grosso modo, o que eu posso dizer é que o que me incentivou a fazer a Brit Milá foi aquele compromisso. Porque antes de eu fazer, veio toda uma fita, todo um flashback da minha vida, de todo o percurso que para eu chegar até aqui. Então eu comecei lá atrás e vim até aqui. Aqui foi a confirmação. Então não tinha para onde ir. O que é que eu estaria fazendo aqui se eu não cumprisse com tudo que a Torá nos ordena? Então, compromisso com a Torá e desejo insaciável de cumprir com as mitzvot. Foi isso que me impulsionou a obedecer o que a Torá nos ordena, porque o João fala que se o nosso grande Mashiach disse que aquele que cumpre os meus mandamentos é quem ama o Pai, não é quem fala simplesmente, porque ele fala também que quem fala e não faz é inconstante. Então não adianta, para ser inconstante eu continuaria da forma que eu estava. Qual que é a mensagem que o senhor pode passar os Haverim que queiram fazer a Brit Milá? A mensagem que eu digo é simplesmente obedecer. Ele não tem o que questionar. As coisas do Eterno que estão escritas, ele tem que fazer. Depois ele vai ver, como o Rabino Nelson está aqui falando, os resultados. Na minha vida, eu posso dizer por mim, que na minha vida, também como Shalia sempre fala, a luz que nos circunda, ela tem que achar um espaço dentro de nós. Amém. E foi o que eu aprendi na igreja, que o vaso que é feito, ele tem que ser esvaziado do que não serve para receber o azeite daquilo que é bom. Eu acredito que os irmãos que estão ouvindo, que têm dúvida, que querem conhecer, eles vão saber o que é que eu estou falando. Sabe de uma coisa interessante, Rabi? Você falou aí, né, que no mundo cristão você retrocede da graça. Mas Abraão primeiro entrou com graça, porque o Eterno o escolheu. E ele entendeu a voz do Eterno e seguiu o Eterno. E se tornou aquele homem que é chamado Pai na fé. E depois que estava dentro dessa graça, o Eterno deu a ele a circuncisão. Então, vem a Brit após ele conhecer o Deus único, né? E partir para criar, vamos dizer assim, iniciar o monoteísmo. Então, depois que ele conheceu essa graça do Eterno, é que ele foi fazer a Brit Milá. Lech Lechá, né? Vá para dentro de você. Exato. Primeiro você tem que ir para dentro de você para poder os próximos episódios acontecerem, né? Se dissesse que ele tinha feito a Brit antes e depois conhecido o Eterno, era uma coisa, né? Mas não, a Brit, o Eterno só veio pedir depois que ele já tinha um relacionamento com o Eterno. E uma idade avançada. Muito. Exatamente. Não me deu esforços. Kadosh Baruch Hu mandou,
Na hora. Está escrito Vayashkem Baboker, e madrugou para fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu. Fez sem anestesia, fez com pedra. A gente sabe quanto um corte de pedra pequenininho dói. Não é muito bom não, viu? Mas é isso, Baruch Hashem. Amém. Então, eu acredito que essa é a bênção que a gente pode observar na vida de uma pessoa que procura a verdade e procura se elevar mais, né, meu querido Shalia? Que aqui temos o Shalia também, que tem uma grande experiência, né? Eu quero até pedir aí, a Yohanan vai ceder o lugar para nosso querido Moshe. Moshe, ele não é, apesar de ser chamado de Moshe Balanga, mas ele não é o Moshe Balanga do vídeo Os Pizim, mas é o Moshe, alguém que também vai testemunhar a vida dele, né, que ele conheceu. Moshe foi um caminho longo, mas chegou, porque foi persistente. Verdade. Baruch Hashem. Meu amado Moshe, no dia que o senhor chegou no Beit HaMikdash, chegou aqui na Pneiel, o que mais impactou o senhor, meu amado? Shalom a todos, né? Que mais me impactou foi a forma que foi conduzido o serviço ao Eterno. Amém. Foi algo muito diferente, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Tinha assim só como o Yohanan falou, né? Só um vislumbre do que era, né? O senhor nasceu aqui no Ceará, né, senhor Moshe? Sim. Baruch Hashem. Cearense. Cearense. Meu amado Moshe, qual que foi quando o senhor deu esse grande passo de fazer a Brit Milá? O que fez o senhor dar esse grande passo? Primeira pergunta. O que me motivou mais foi... porque assim, eu sempre quando eu comecei a fazer algo, principalmente envolvendo as coisas do Eterno, sempre foi prioridade para mim. Amém. Então, se fosse para mim entrar, é como a gente chama aqui, entrar, eu entro de cabeça. Então, assim, quando eu vi que era um mandamento, eu não pensei nem duas vezes. Já queria fazer logo. Então, assim, se for para me cumprir mitzvot, vamos cumprir. Amém. Vamos fazer da forma correta. Amém. Amém. Então, isso foi minha maior motivação, cumprir mandamento. Amém. Uma coisa que eu quero fazer uma pergunta, Rav. Moshe, quando você chegou, você, antes de ter a Brit, você se achava uma pessoa de segunda classe aqui dentro? Por exemplo, é privilegiado quem faz Brit, é pressionado as pessoas fazerem Brit? Não, de forma nenhuma. Como é que era ao você chegar? A sua recepção, até mesmo dentro daquilo que a gente sabe que é Torá, e aí você chegou cheio de tatuagem, então o povo diz assim, não encosta naquele ali. Foi isso? Ou como é que foi? Não, muito pelo contrário, a minha chegada aqui foi maravilhosa. Agora sim, eu me auto-rejeitava, porque depois que eu descobri que era um mandamento, que me ensinaram de forma errada em tempos passados, que depois que eu descobri, eu me arrependi de tal forma que eu mesmo me rejeitava. Então, assim, era mais uma briga interna do que qualquer outra pessoa, né? Vinha com um negócio de preconceito, coisa que eu nunca achei no judaísmo. Em outros cantos já achei muito, mas no judaísmo não, de forma nenhuma. Como que tá a vida do senhor depois da Brit Milá? Rav, eu digo assim, depois que eu fiz a Brit, a minha mentalidade em questão de entendimento das coisas da Torá, das coisas do Eterno, se amplificou, né? Hoje eu capto muito mais fácil as coisas do Eterno do que antes. Então é como foi falado aqui outra hora, né? Que os oráculos foi confiado aos judeus. Então como eu me sinto parte, eu sou parte do povo judeu, os oráculos são confiados a mim também. Então isso me deu um entendimento mais claro de tudo que envolve mandamentos do Eterno. Qual foi a sensação do senhor hoje na Brit que o senhor participou do 8º dia? Rav, pra ser sincero, não tava aqui, né? Na hora eu não tava aqui, né? Ele teve que Eu sair. tive que sair. Mas as Brit dos adultos... Mas na Brit dos adultos eu tava. Assim, eu acho uma forma muito honrada, né? Muito honrada de estar participando da Brit, de recebendo mais judeus. Amém. É Ele algo teve que sair por causa da bênção, né? Que ele já está entrando, não é verdade? A questão lá do negócio. Hoje cara, começa o primeiro dia de trabalho. Ele teve que ir lá, socorrer lá, já, né? A sua sala nova e tudo mais. E o interessante é que quando eu vim para o judaísmo, uma das primeiras coisas que o Rav falou para mim, que eu não temi de forma nenhuma,
o Rav Nielsen falou, que eu ia perder tudo para aprender a ser dependente do Eterno. Amém. E isso se concretizou de uma forma assim fantástica na minha vida. Porque em nenhum momento eu murmurei. Em nenhum momento eu falei contra as coisas do Eterno. E hoje o Eterno está abençoando não só a mim, mas muitas outras pessoas que estão ao meu redor. Shaliach, como que o senhor vê o momento que ele entrou na Beit hoje, a evolução que ele teve, meu amado Shaliach? É outro homem, né? De fato, a gente vê como o Moshe tem crescido, né? Em conhecimento, entendimento. Isso não só porque é proporcional, mas também porque ele tem ido atrás, né? Porque quando a gente dá esse passo, né? E faz a Brit, a sede e a fome aumenta, e a resposta para essa sede e essa fome, o Eterno, ele proporciona. Então, quanto mais buscar, mais o Eterno vai dar, né? E é infinito, né? Porque o nosso Deus, ele é infinito. Amém. Então, Amém. a sede e a fome, de fato, ela é suprida como nunca antes. Amém. Baruch Hashem. Amém. Amém, Baruch Hashem. Nós também queremos ouvir mais outros testemunhos, como agora quem está aí, Yohanan, que também foi alguém que chegou aqui e passou por todo esse processo. Baruch Hashem. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Vá continuar lá. Shavuot Tov. Você desiste de mim. Shalom, shalom, Rabino, shalom, Shalia, shalom, Rabino Nielsen, shalom a todos nós, Arrinos. Então, falar da experiência da minha chegada aqui na Beit Peniel é algo que quase todo mundo tem um caminho parecido, porque o objetivo, consciente ou não, é o mesmo, né? Mas eu era meio que um nômade, no sentido de buscar sentido, né? No sentido caminho, de buscar sentido razão, né? Então, como o nosso querido Yohanan do Titi Tibate disse há pouco, a gente passa por chato em muitas situações, porque o grande problema, e a gente sabe que a mola do mundo são as perguntas, né? E as pessoas não querem dar as respostas, não sabem, a questão não é essa, não as têm ou não querem dar, porque esse é o pior problema, é calar para uma verdade que está dada, está entregue a você, né? E ao chegar aqui, e agradeço ao Eterno, a minha esposa, que a gente acompanhava serviços, né, pela internet, de N congregações, e não sabíamos que tinha uma comunidade, né, aqui aberta a nos aceitar como de fato é a Beit Peniel, e ela acabou descobrindo. É incrível que a gente não conseguia encontrar, embora tivesse o canal no YouTube, fosse bem funcional. Depois que a gente entendeu que existia, ficou fácil, mas a gente não conseguia encontrar. Descobrimos que tinha uma comunidade que se reunia, mas meio remotamente, estava sem atividade, meio fechados também. E quando ela descobriu, veio aqui, né, foi bem recebida e falou comigo, e viemos posteriormente, né? E entendemos que, mesmo que de forma sutil, aqui existiam respostas para perguntas que ainda nem sequer tinham sido feitas. E dessa forma acabei me achegando, fui bem recebido pela comunidade, pelo nosso Rav, né? E aqui estamos. Baruch Hashem. O Rav, nosso amado Shaliach, pressionou o senhor a fazer a Brit Milá? De forma alguma. O interessante dessa história toda é que o encontro ele é interno, né? Como eu disse, eu era um vagante, né? Então existia um anseio, uma busca por entendimento, perguntas que não haviam sido respondidas, eu comecei a encontrar respostas aqui. E o entendimento de que tudo começa a partir de uma decisão. Abraham Rabino tomou uma decisão aos 99 anos de idade e tornou-se senhor dos seus instintos e impulsos. Porque não há instinto e impulso maior num homem, estamos entre homens aqui, do que o sexual, né? E assim como o Eterno remove a orla do coração do homem, né? Essa é a circuncisão do coração citada por Shalia, o Eterno nos convida a remover aquilo que nos prende, Correto. que nos torna egomaníacos, que nos torna idólatras de nós mesmos. Nesse momento eu entendi que eu estava optando por reiniciar o meu processo.
E é interessante que ontem, à noite, eu falando com minha esposa, né, não sabia desse momento, que teria esse momento aqui, eu disse, filha, eu ainda nem comecei a minha caminhada, eu ainda vou completar 40 anos, né, eu não passei pela brita aos 8 dias, mas nesse momento, e desse momento, eu tirei o princípio da caminhada na minha fé. Então eu vou começar aquela jornada como Moshe assim começou, não querendo me comparar de forma alguma, mas como todo homem começa essa jornada, eu vou começar a minha jornada. O Rabino está na primeira fase da jornada dele, ó, daqui que ele chega aos 80 para começar a segunda fase, vixe, para demorar, e todo mundo atrás seguindo ele. Estamos em Nissan, próximo a Pessa, o mês da nossa libertação, e nesse momento é importante dizer que você, como homem, se tem uma centelha do Mashiach em você, se você tem uma alma, um espírito e erudi, reveja os seus conceitos e atente para aquilo que o nosso povo já dizia: faremos e depois ouviremos. Baruch Hashem. Qual foi a sensação do senhor quando o senhor fez a Brit Milá? O que mudou em vossa vida? Eu passei a me perceber como um homem independente do Eterno. Amém. Né? Tá aqui, ó, daqui para cima é ele. Eu estou sendo sempre, né, suplantado pela verdade dele. Então, como eu disse há pouco, né, se eu resolvo suplantar meus instintos, se eu resolvo macerar o meu ego, né, porque é parte de mim, é parte da minha psique, mas se eu resolvo ali macerar o meu ego e tomar como base e condução da minha vida as mitzvot do Eterno, a vida em comunidade, a orientação de outros homens que tenham o que nos ensinar pela sua experiência de vida, então isso trouxe a mim uma maneira de ver, eu passei a enxergar o mundo. Que a gente vê, eu vejo meus 5 dedos, mas se eu passo a enxergar, eu percebo que o rabo está à minha frente, para além da minha mão, para além daquilo que é meramente superficial. Então a Brit Milá, o concerto, essa aliança com o Eterno, que abre a nós os oráculos, como foi dito pelos Zahin agora há pouco, me permitiu me reinserir no mundo de uma maneira que eu hoje entendo que há um propósito, há uma missão, e essa missão é, até que ele venha, o Mashiach, nós temos que ser luz para o mundo. Amém. Lindas Nós palavras. temos que ser luz para o mundo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Benção. Qual mensagem que o senhor quer deixar para os nossos amados Haverim no Brasil inteiro e no mundo todo que querem fazer a Brit Milá? Para encorajá-los, meu amado. Eu não só recomendo, eu digo a vocês que deem o passo. Deem o grande passo que é escolher atentar para os mandamentos do Eterno. Aproveitem a oportunidade de ter um morrel à disposição. As comunidades não pensem que isso é algo comum. Nós somos uma comunidade abençoadíssima por isso. Então, eu estendo a vocês, né, essa bênção, orientando os que procuram nosso Rabi Resk, através do nosso canal, falo com o nosso Rabino Naftali Queiroz, e estabeleçam esse contato com a comunidade que busca o crescimento, não físico, não aqui, mas crescimento espiritual. Crescimento espiritual, para que além desse Olam, nós possamos alcançar aquilo que o Eterno tem para nos entregar. Rav, o senhor testemunha uma mudança muito grande na vida dele, do dia que ele chegou até o dia de hoje, meu amado Rav? Com certeza. Baruch Hashem, Yohanan, ele sempre foi um homem bem disponível, assim, para ajudar e tudo mais. Assim, passa a gente se unir mais, né? Sentir mais corpo, sentir mais irmandade. Realmente nos tornamos um, porque a Brit, ela nos recoloca, eu não vou dizer coloca, porque foi aquilo que tiraram da gente, né? Mas nos repõe, nos recoloca naquele lugar que a gente não deveria nunca ter perdido. Então, assim, nos tornamos um, né? Um povo, né? Am Israel. Então nós somos um povo e isso nos torna mais família, mais um, porque é isso como ele falou, é a alma de Mashiach em nós, porque é isso que é entendido, né, dentro do judaísmo, que somos fagulhas da alma do Mashiach. Então estamos nos unindo, estamos sendo chamados. Eu estou até com um textozinho aqui que eu deixei aqui separado, e aí agora o celular não quer mais abriu, né, que está lá em Jeremias 3, né, Jeremias 3:14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Olha que a mensagem que ele dá, né? Convertei-vos, mudem vocês. Para quem? Para aquele povo que o Eterno tinha espalhado, porque tinha se afastado dele, a casa de Israel, as tribos do norte.
Diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade, 2 de uma família, e vos levarei a Sião. Quer dizer, vou trazer vocês de volta a Sião. Então, na realidade, assim, deixa a rebeldia de fora e volta, né, para Sião. E é isso que a gente vê acontecendo. Então, nos unimos de novo a Sião, nos unimos uns aos outros e tornamos um. E é maravilhoso, né, Ra? Porque a gente está vendo isso nos nossos dias, né? Os Exato. nossos olhos testemunham, né, o cumprimento da profecia, o cumprimento da palavra, né? E ver que de fato o Eterno, ele tem cumprido a sua palavra que ele deu ao seu profeta, né? E trazido todos os seus de volta para Sião. E o interessante é que hoje nós tivemos uma brita, é o 8º dia, como ordena a Torá do Eterno, e isso mostra que o Senhor está condicionando os nossos caminhos. Hoje eu tenho uma filha que está noiva, vai casar, tem data marcada de casamento. Amém. Acho que os irmãos comigo não sabem disso. O Rav Reis que teve a olhar para isso, de uma família que está aqui conosco, de um pesquisador. Tive o privilégio de fazer a Brit do futuro genro. Justamente. Os dois se conheceram aqui dentro da Beit. Dentro da Beit. Estamos futuras gerações crescendo. Então, o que é que a gente entende? Isso daqui ele vai se estender até o milênio, porque o sogro da minha filha, o Ravel Ari, é um pesquisador autodidata. Ele acabou encontrando conexões que só cabiam ao Eterno. A minha família, lá do Apudi, tem vínculo com a família dele, ambas famílias de Anusim, ambas descendentes do Abraão de Jaguaribe. E o sorriso no rosto dele, como pesquisador, quando ele entendeu que as nossas famílias se reencontraram nos nossos filhos, não tem explicação. Então, é propósito do Eterno. E aqui eu sei que meus netos vão ser circuncidados ao 8º dia pelo nosso querido Morrelo, e esse presente do Eterno vai se estender por gerações e gerações. Amém. Meu amado Shaliach, o senhor deu uma mensagem linda do Shmirat Abrit, quando a gente faz a Brit, do cuidado da Brit, como que a Brit quebra todos os nossos instintos carnais. Sim, com um ensinamento muito lindo que o senhor deu. Com certeza, né? Porque assim, não há nada pior na vida, né, daquele que busca, né, o divino, de não ter a sua sede, a sua fome, né, suprida. Então, era isso que tinha e tem nas nossas vidas, né? A fome e a sede, que ela tem que ser saciada. E o bloqueio que havia é retirado quando o Eterno ele mexe na nossa intimidade para nos permitir ter intimidade com ele. Ou seja, ele toca em algo físico para permitir que algo espiritual seja desbloqueado. E aí aquele canal de luz, de energia que vem do alto, ele é desbloqueado. Abrindo nosso entendimento, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento, nos dando discernimento. E assim o Eterno cumprindo o propósito dele nas nossas vidas, né? Como o Yohanan falou, dando sentido ao nosso viver. Não há nada pior do que você ter, né, práticas religiosas, e aquelas práticas religiosas não fazem sentido para você. Sem dúvida. Né? Como o Yohanan aqui falou e o Moshe falou, nós viemos de outros sistemas, né, que eu sabia, rapaz, eu acho que não é só isso, deve ter algo mais além disso. Não pode ser só isso, tem que ter algo além disso, né? E a gente encontrou isso na Torá do Eterno, no caminho da Techuvá, né? No judaísmo, né? A gente encontrou isso, realmente, que é o que vai além daquilo. Nós não vamos cuspir no prato que nós comemos, né? Sou eternamente grato, né, por tudo que eu passei. E vi que isso foi a permissão do Eterno. O Eterno permitiu aquilo para a gente poder valorizar aquilo que Ele nos deu. Para a gente poder valorizar aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, né? E ter o cuidado de levar adiante. Né? Porque outros também, né, estão na mesma situação que tivemos no passado e querem também. Né? Centenas, milhares, tem estatísticas de milhões de Benyanusim, milhões de almas preciosas que querem resgatar as raízes judaicas deles. E querem também dar sentido às suas vidas, à sua existência. Né? Amém. Nada pior do que passar por este mundo sem ver sentido na vida. Tiver as pessoas desorientadas, as pessoas desistindo da vida, desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus casamentos, desistindo do seu negócio, porque não vem sentido. Né? E a gente encontrou sentido. Né? Então é só gratidão, é só alegria. Amém, Baruch Hashem. Lindo testemunho. Obrigado pelas lindas palavras. Obrigado pelas lindas palavras, meu amado. Que até abençoe. Eu queria convidar nosso querido Razan Baruch. E aí ele vai aproveitar aqui para falar com o Rav, todo em hebraico. Hebraico bem
Shalom a todos. Shalom, shalom. Shalom, meu querido. Shalom. Shalom a todos. Shalom a todos os ouvintes. Baruch. Esse é nosso amado Hazan, muito dedicado para a nossa Beit. Faz uma Hazanut linda, embeleza nosso Shabbat, nosso Yom Tov. Verdade, é verdade. תודה רבה. אתה נחמד. Meu amado, conte um pouquinho do vosso caminhar para Teshuvah, quando o senhor chegou aqui na nossa É uma Beit. história até interessante. Se todo mundo tiver paciência para ouvir, espero que sim. A minha caminhada começa, minha família cristã, católica, não praticante. Tive um pai ausente, não tive muitos bons exemplos, porém, em dado momento da minha juventude, eu conheci as igrejas, né? E me apliquei muito no trabalho das igrejas, e de alguma forma Deus me abençoou porque sabia a sinceridade do meu coração em buscar servir ao Eterno, ainda que dentro das igrejas. Assim como eu ouvi o Shalia falar, nós não devemos cuspir para cima, não devemos cuspir no prato que a gente se alimentou. Uma ponte? Teve um propósito em nossa vida, tudo está dentro de um trabalhado eterno. E por último, antes de conhecer a Beit Peniel, eu pastoreei uma pequena congregação durante 7 anos, onde o Eterno também, nesse período, me capacitou bastante, para que um dia eu viesse conhecer essa congregação. E, na verdade, quando eu chego aqui, eu cheguei como já fugindo de todo aquele sistema, estava cansado, muitas dificuldades, não é fácil quando você trabalha dentro da parte de liderança de igreja, mas o meu propósito era ficar no banco, né? Quando eu cheguei aqui foi para sentar e me alimentar. A princípio eu estava visitando, querendo conhecer, e já no passado já tinha aquela sede pelo judaísmo, de conhecer. Quando eu via aquela bandeira de Israel, já me dava algo diferente, acontecia no meu ser, eu não sabia explicar o que era isso. Mas um dia eu vim conhecer a congregação, estava num processo avançando, e nós entramos num conflito de identidade, eu e a minha esposa, e nós fizemos um propósito. Nós falamos com um ao outro: nós precisamos falar com Deus e pedir um sinal de Deus. E nós dobramos o joelho numa noite e falamos que Deus desse um sinal para que nós não ficássemos sem saber qual caminho tomar na nossa vida, não sair, ficar em cima do muro, né? E no dia seguinte, o dirigente, o pastor, o presidente da congregação tinha deixado um veículo que eu tinha que levar para uma cegonha para poder voltar para Brasília, esse veículo. E eu tinha usado esse veículo no domingo para ir para a congregação, porque tinha pouco combustível no outro carro. E quando esse veículo chegou lá, ele fez uma confusão porque viu que a quilometragem não estava a mesma. Eu só tinha usado o veículo para poder fazer a obra, né, da igreja e tal. E ele fez uma contenda por algo tão pequeno, e nós no mesmo momento lembramos que a gente no dia anterior tinha feito uma oração pedindo a Deus um sinal, né, de que nós tomássemos um caminho. E toda aquela contenda por algo tão pequeno foi a resposta que nós precisávamos. E com isso nós tomamos a decisão, entregamos o trabalho, sentamos aqui, começamos a nos alimentar desse início de caminhada judaica. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos nos apaixonando cada vez mais por tudo isso, e estudando hebraico, o rabino, o nosso Shalia, todo mundo muita sede, né, de crescer e aprender mais e mais. E aí, quando de repente eles resolvem introduzir o rito litúrgico judaico, que foi um passo ousado do nosso rabino, e foi nessa hora que ele me puxou, né? Introduziu o Sidur. Sim, introduziu o Sidur de uma forma ainda muito superficial, muito, né, rasteira, sem conhecimento de nada. Nós não tínhamos ainda contato com judeus, com judaísmo, com nada. Somente a kavaná, só a vontade de fazer. E ele lembrou que a gente tinha já um contato com o hebraico, né? A gente estava já começando já os primeiros passos no hebraico. Ele lembrou de mim. Então nós vamos pegar o Aru
e vamos jogar. Eu não tinha nenhuma intimidade com música, eu acho que até hoje eu não tenho, tudo é a misericórdia do Eterno. E nós iniciamos esse trabalho de liturgia e a gente foi crescendo na liturgia. Veio a Brit Milá também, né, em seguida, questão da Brit Milá. Como que o senhor viu a Brit Milá no primeiro momento? Foi um choque para o senhor? Foi um baque grande? Bom, eu preciso dizer que quando eu era bebê, eu tinha um problema, né, que foi preciso refazer a remoção. Então, no caso, o senhor fez em mim o Dambrit, né? Mas logo a princípio nós refletimos muito sobre essa questão da Brit Milá. E essa questão da Brit Milá, quando você vai lá para o capítulo 17 de Bereshit, você vai ver que é algo que Deus trabalha num particular com o indivíduo. Porém, também é algo que te dá acessos, porque vamos dizer que Mashiach venha hoje, Baruch Hashem, e ele diz, essa peça agora nós vamos fazer cordeiro de peça, Corban peça. Vamos edificar o templo e vai ter Corban peça. Só vai participar quem tem Brit. Isso está escrito na Torá. Então são acessos que nós temos, né? E antes que o nosso Rav pergunte e como foi para você depois da Brit, eu posso já lhe responder. Por favor. Quando você lê os textos que falam sobre Brit, e circuncidará o estrangeiro que está contigo, e somente aquele. Depois que você passa por o processo, seja da Brit, seja de um Dambrit, você começa a se enxergar naqueles textos. Amém. E isso te faz enxergar que agora você tem uma responsabilidade maior, e o verdadeiro Yehudi, o verdadeiro judeu, ele ama o desafio. E o desafio de cumprir mitzvah não é algo doloroso para ele. Não é pesado para ele. É prazeroso. É prazeroso, porque a Avodat Hashem também envolve isso. Amém. Se desafiar pelo amor que nós temos a Kadosh Baruch Hu. Amém. Então, é uma dificuldade que quem não tem isso não vai entender. Porém, todos aqueles que têm o sangue de Abraão correndo suas veias, ele vai ter isso naturalmente. Eu costumo sempre frisar que ninguém que chegou aqui, hoje, graças a Deus, temos um número bom de pessoas, muitas almas, pessoas elevadas, temos verdadeiras pérolas nesse lugar, Baruch Hashem. Essas pessoas chegaram aqui com os próprios pés, elas não foram trazidas através de uma campanha, elas não vieram aqui através de emoções, de um encontro com Deus, como dizem alguns, fazem alguns eventos, através de uma cruzada, de um levantar de mãos num momento de vulnerabilidade emocional. Não, essas pessoas chegaram aqui com os próprios pés, entendeu? Sem ninguém influenciar ela para vir aqui. Então, isso é muito diferente. E para a pessoa chegar aqui nessas condições é porque realmente a alma dela está buscando uma completude, uma elevação. E isso é um forte sinal de uma ascendência judaica, isso é um forte sinal de que há algo diferente daquele indivíduo, e esses que vêm dessa forma, até um lugar como essa nossa sinagoga, eles não vêm para olhar para a Torá e ver como um peso, como uma dificuldade. Elas, cada vez mais, elas vão sentir prazer em cumprir as mitzvot, e fazer a Brit Milá é algo a mais, é um tempero a mais nessa caminhada, nesse Derech Eretz. Qual que é a mensagem que o senhor pode passar, aconselhamento, para quem quer fazer a Teshuvah, quem quer retornar, se aprofundar, conhecer o judaísmo, dar esse grande passo da Teshuvah, meu amado? O que eu posso dizer é que, independente de qualquer coisa, vida judaica, ela é paralela a reconhecimento. Ser reconhecido é algo que muitas pessoas buscam, e muitas vezes, para ser reconhecido, as pessoas cometem coisas vergonhosas. Viver judaísmo é algo que me faz bem. Independente da forma como vão olhar para mim, mas você não fez uma yeshiva em Israel, você não fez isso ou aquilo. Eu sei a vida judaica que eu levo, e isso ninguém pode me privar de fazer. Forma nenhuma. Então, viver judaísmo começa em caminhada. Buscar caminhar dentro da Torá, dentro das mitzvot. E se você não faz dessa forma,
muitas vezes é uma vaidade. Tem pessoas aí buscando o judaísmo para se travestir de judeu. E são essas pessoas que na maioria das vezes envergonham o judaísmo. Então você tem que olhar para dentro de si e ver se há sinceridade nessa caminhada judaica que você vai estar empreitando. Porque se não for isso, pode ter certeza que vai ter momentos que você vai olhar para a mitzvah e vai sentir nela uma coisa pesada, uma coisa absurda. Você vai olhar para isso e vai achar que não há necessidade disso. Por quê? Porque o seu judaísmo não é sincero. Às vezes é uma vaidade, é um desejo de ser visto, e judaísmo não é aparecer, né? O judaísmo é algo sutil, o judaísmo é algo, vamos dizer assim, é algo discreto. O meu judaísmo, ele começa na minha intimidade, onde os homens não podem ver, mas o Eterno, que está em todos os lugares, ele vê. Como é o meu judaísmo dentro do meu pensamento, nas minhas ações, em tudo. Uma coisa interessante, estou vendo aqui o Baruch falando, Ravi Shalia, poucos dias eu falei, tem muita gente, olha, né, dentro da Halahá, 39 proibições para o Shabat. Então, eu digo, vai começar estudando por aí, muita gente que, como você disse, tem a conexão com o Deus de Israel, ou quer olhar somente o judaísmo pelo judaísmo na letra, e perde a verdadeira essência. Porque, por exemplo, vamos falar aqui sobre o Shabat. Eu tenho que amar o Shabat, eu tenho que me deleitar, eu tenho que ter o Shabat como uma coisa tão preciosa, tão linda, tão maravilhosa, que eu quero cuidar, eu quero... Então, quando eu chego nesse nível, aí eu posso olhar as proibições. Por quê? Porque eu não vou fazer por peso, eu vou fazer porque eu quero manter o Shabat íntegro. É aquela coisa, eu digo o seguinte, eu quero porque eu quero, sei lá, algo tecnológico, um celular da última geração, não vou dizer de que marca, mas eu quero um negócio assim, ou qualquer objeto. Top de linha. Top de linha, aquilo que é... Então eu já venho com aquela admiração naquilo. O que é que eu faço? Eu pego o manual, aí no manual tá lá as proibições de coisas que você não pode fazer com aquilo, porque senão vai quebrar. Mas eu tenho tanto estímulo daquilo que eu olho aquilo ali e eu vou cuidar. Com todos eles eu não vejo aquilo que ele diz, não deve deixar perto de comida, não deve molhar, não deve expor ao sol. Eu não vejo isso como peso. Eu vejo isso como cuidado. Então, como zelo. Então, quando eu amo o Shabat... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidvaro. Amém. Então, quando eu vejo isso como cuidado para o Shabat, eu não vejo como peso. Eu não vou olhar 39 proibições como se fosse algo... Um fardo. Eu vou ver o quê? Como cuidado para o Shabat. Então eu gosto do Shabat, eu amo o Shabat, e eu recebi isso como um presente do Eterno. Então eu olho o manual e eu vejo lá proibições para aquilo ali. E eu entendo que isso é porque vai machucar o Shabat. Então eu não quero fazer. Como a Torá nos ensina, tem que ser um tanug, tem que ser um deleito. Isso. E é isso que vai fazer quando eu pego o meu corpo e eu apresento diante do Eterno também no Brit Milá. Porque eu entendo o cuidado que o Eterno quer comigo e o que isso tem de significância. Então, na realidade, eu vou fazer isso porque, na realidade, eu vejo um princípio, eu vejo algo muito maior do que simplesmente ficar olhando isso como um peso, com qualquer coisa que distorce a verdade do Eterno. Interessante, Ravi, o senhor trouxe isso. Isso me faz lembrar as bênçãos da manhã, quando nós dizemos, bendito seja tu, Senhor, que não me fizeste mulher. Aí cria-se uma polêmica em cima disso. Se nós olharmos isso dentro do aspecto das mitzvot, nós vamos entender que nós somos melhores? Não, nós vamos entender que o Eterno nos deu acesso a mitzvot, além das que as mulheres precisam fazer, e isso é o motivo pelo qual nós estamos agradecendo, não por não nos ter feito mulher. Se nós entendermos o que o Senhor está falando, as pessoas sintetizarem bem isso, elas vão entender que não é um machismo dentro do judaísmo. Porque fez homem, se torna melhor ser homem? Não. Mas deu o privilégio você ter nascido como um homem, trazido essa alma no mundo inferior, e te deu condições de se desafiar cada vez mais e fazer muito mais Avodat Hashem. Então é por isso que nós estamos louvando o Eterno. Não porque a mulher é inferior ao homem. É mesmo porque sem as nossas mulheres nós não somos nada, né? Exatamente. Quem traz a vida são elas, né? Então...
sem elas nada existe, né? Então o Eterno é sábio demais. Que a Torá nos ensina que a mulher é superior ao homem. Por isso que não precisa usar o talit, não precisa usar o tefilim. Ela tem o dever dela. Toda educação é a mulher que dá. A gente é ausente, trabalha. Isso. Tudo você vê são os valores judaicos que infelizmente esse mundo não conhece. Nós vimos aqui o nosso irmão, o Yohanan, que falou sobre a caminhada dele dentro do cristianismo. E é muito difícil para eles entenderem. Eles sempre vão apresentar o judaísmo como algo triste e pesado, porque eles não entendem, não sabem o que é judaísmo. Eles não entendem sobre isso. O problema é que eles têm um livro, que eles chamam de Novo Testamento, nós chamamos de Brit Hadashah, que está todo escrito por pessoas num contexto judaico, dentro de uma terra de judeu, e todos eles judeus. Então o que você vai entender que pessoas que escreveram aquilo com a mentalidade de judaísmo. Então, para você entender de verdade o Novo Testamento, você tem que estudar judaísmo. Senão você vai entender do jeito que eles entendem, tudo errado. Amém. Não problema. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nós temos quem aqui que está conosco também aqui? Abiel. Vou levar água e café. Pode levar, leve, é seu. Você ganhou da nossa produção. Abiel. Senhor Abiel, Ben vamos ter a honra. Abiel Ben Abraham. Nós vamos nos acelerar aqui porque ainda temos programações a cumprir. Mas Abiel está aqui conosco também e é mais um que o Eterno trouxe. Tem uma descendência italiana, né? Porque o nome dele mesmo o seu sobrenome vem da Gifone, né? Quantos anos o senhor Abiel já está na Beit? Da velha guarda. É, sim. Tenho desde 2018. Desde 2018. Rai! E a Beit estampada no peito sempre não? Sempre. Sempre. Que eu testemunho os anos que eu tenho o privilégio de conhecer esse homem. Toda hora está à disposição, não mede esforços para embelezar a Beit, fazer tudo pelos rabinos, pelos membros, ajudar, visitar os enfermos. Cada um que precisa de uma mãozinha sempre está disponível. E sempre com um sorriso permanente, né, meu Madrov? A gente... Amado Shalir. Antes de conhecer o judaísmo, eu fui evangélico 36 anos, formei a pastor, exerci um pouco da profissão, muito pouco tempo, mas o desejo que eu tinha de conhecer Israel era tão grande, e Deus, ele sabe do coração das pessoas. O Kadosh Baruch Hu, ele sabe o desejo do seu coração, e ele me deu essa oportunidade de conhecer Israel. Eu fui fazer um curso arqueológico histórico em Israel, e lá eu vi a veracidade da Torá. Amém. Aí eu mudei toda a minha concepção espiritual e em relação a viver de acordo com a palavra, que é a Torá. A gente tinha uma concepção muito fraca, muito frágil de Deus. O cristianismo, ele é uma fagulha, é uma coisa muito superficial. Mas quando você encontra o verdadeiro judaísmo, o verdadeiro viver para Deus, o nosso Adonai Tsevaot, aí você vê uma visibilidade muito ampla, muita força diante do seu conhecimento, que vem para lhe dar um entendimento maior. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de conhecer Yerushalayim, e ter esse estudo, né, de conhecimento, e lá eu tive as minhas conclusões, que eu tenho que seguir esse padrão, que é um padrão correto, é um padrão justo, que os seres humanos, eles têm que ter essa visão, ele tem que ampliar sua mente para que esta visão chegue ao seu entendimento. Mas tem que ter o anseio. É o que eu tinha, o anseio de conhecer, de estar vivendo aquela vida ali que nosso Deus, Adonai Tsevaot, e o nosso Mashiach, né,
esteve presente dando aquela força para os seus filhos, seu povo ali em Jerusalém. Quando eu tive essa visão, eu digo, eu tenho que voltar para as raízes da fé, que é justamente o judaísmo. Essas são as verdadeiras raízes da fé dos seres humanos. Então, quando eu tive esse encontro, eu digo, a partir de hoje eu vou seguir esse padrão. Eu vou seguir esse padrão de vida. Eu vou buscar conhecimento para me aperfeiçoar cada dia mais. Aí eu fiz o curso lá em Jerusalém, voltei para Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, não vou mais para a igreja que eu congregava antes, não vou mais. Aí vou buscar judaísmo, né? Procurar Beit que esteja pregando para poder eu estar junto. Passei uns 8 meses procurando, aí achei a Peniel, né, aqui em Fortaleza, aí comecei a congregar. E o Ravinel os passos, olha, nós temos que seguir o padrão e vamos ter que fazer a Brit. Porque se nós quisermos estar junto com o povo, nós temos que fazer a Brit. Você quer participar de Pessa, você tem que fazer a Brit. Então, se é o correto, vamos fazer. E para mim aquilo ali foi uma alegria muito grande, porque eu estava cumprindo mais uma mitzvah diante de Deus, né? A claridade veio no meu coração, eu digo, se eu tenho que fazer, se aquilo já estava no meu coração, aquele desejo de servir a Deus, então eu tenho que cumprir na carne aquela mitzvah, porque a palavra de Deus diz que primeiro é no seu coração, depois é na carne. Amém. Para cumprir todo o procedimento. Eu fiz e fiquei muito alegre, né? Porque foi mais uma mitzvah que eu cumpri diante de Deus. E eu fiquei mais para entendimento, fui aprendendo. O Daniel foi ensinando muita gente. Mas a gente tem se aperfeiçoado, devagarinho vai se estudando, vai se aperfeiçoando. E graças a Deus hoje eu não tenho outra visão. Amém. Eu não tenho outra visão. É seguir em frente, estar junto com o nosso povo, e Deus vai nos dando o esclarecimento de como viver, né? Um pouco de conhecimento, mas a gente vai procurando, vai buscando uma maneira de outra, a gente vai procurando. Então o Papai do Céu tem nos dado este desejo grande no coração de viver de acordo com a palavra, o judaísmo verdadeiro. Amém. Amém. A minha brachá que eu te dou, Mekerev Libi, do fundo do meu coração, continue sendo essa grande luz, essa grande brachá que o Senhor é a nossa Beit, sempre com um sorriso permanente, sempre atendendo e acolhendo todo mundo, com tanto avat Israel, com tanto amor incondicional, com esse sorriso permanente. Que o Rei Israel os bendiga grandiosamente, te dê Arichut Yamim, longa vida, de muitos e muitos anos da grande bênção que o Senhor é para a nossa Beit Peniel. Am Israel Chai, meu amor. Am Israel Chai. Baruch Hashem. Baruch Hashem. É isso, meu querido Rav. Assim, eu acho que a gente pode trazer só um pouco, né, de tantos homens que poderiam estar testemunhando aqui hoje a respeito dessa vivência e das experiências que tiveram, como a gente diz, né, a experiência que você vai chegar e vai fazer com que você que está nos assistindo possa dizer, vai ser assim. Não tem um método, cada um tem algo especial que acontece dentro do interior, né? Algo que muda, algo que marca, algo que move, é uma experiência de conhecimento. Eu tive uma experiência muito grande, foi a primeira vez a Israel em 2009, ali eu tive uma experiência grande dentro de uma réplica do tabernáculo em Timna Park, que lá ao sul, perto, colado a Eilat, a gente entra para umas montanhas antigas, e ali dentro de uma experiência que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Porque ao entrar dentro daquele tabernáculo, sei lá, a minha vontade era de urrar, sei lá. Foi algo que era como se eu estivesse vendo o serviço dos tabernáculos, dos sacerdotes ali dentro, e eu olhava para aquele ambiente tão frágil de tecidos e coisa, mas ao mesmo tempo me arremeteu lá no princípio, na época de Moshe,
e eu vendo como a glória daquele que criou todo o universo habitava ali dentro, né? Se sentia ali dentro. E ao mesmo tempo aquilo me marcou e eu, meu Deus, eu vou morrer aqui dentro. Porque era uma sensação de algo assim que que eu faltava me derreter. Passei essa experiência depois ao longo da vida, né, trazendo todo o conceito de família, porque minha avó me contava, mas para mim aquilo era fantástico demais, porque eu sempre admirei, porque minha mãe sempre contava, me ensinava a história do Tanar, de todos os heróis da fé, aquela coisa, e eu via, gente, quando criança, hoje muitas crianças olham Marvel, Superman, Batman, ou então o X-Men, sei lá o que, para eles aquela figura, para mim era Gideão, era Josué, era Davi, era essa turma, que para mim era fantástico, e para mim o reino de Deus era algo grandioso, e essa expectativa que eu tinha da chegada de Mashiach, então sempre a minha esperança era essa. Eu quando criança olhava para o céu o tempo todo para ver Mashiach está chegando, Mashiach está chegando, minha vontade era essa, eu fui ensinado nisso. Então quando minha avó dizia, não, seu avô, a família veio lá do período da Babilônia, e começar a contar, a vovó tá já velhinha, tá inventando história, né? Aquela coisa. Eu ainda menino, mas não é possível, isso não é tão verdade. Então, depois disso começou a despertar, e foi um dia quando eu vi algumas coisas da família, dos nomes começaram a surgir, e aí eu fui bater a história da vovó com alguns nomes que estavam acontecendo. Meu Deus, a nossa família é verdade. E comecei então a procurar isso. E foi quando também pelo lado do meu pai, isso era minha avó, a mãe da minha mãe, e depois eu fui pelo lado do meu pai. Do meu pai, acabamos descobrindo que ele vem de uma linhagem também de Kohanim. E isso me tocou a verdade, o que eu tinha sentido ali naquele tabernáculo. Mas aí passei a experiência da Brit Milá, né? E ao fazer a Brit Milá, voltei outra vez a Israel. Só que aí eu fui ali num museu chamado Amigos de Sião. Quando eu estava lá e eu vi as luzinhas acendendo e mostrando a terra de Israel, aquela coisa, a minha sensação agora era diferente. Essa terra é minha. Sei lá, é uma coisa que não dá para explicar. Você tem uma conexão com a terra diferente. Eu sei que o Shali, ele foi antes da Brit. E eu disse a ele, tu vai ver a diferença do que é quando tu pisar na terra de Israel depois da Brit. Sem dúvida. Há uma conexão que não é normal. E isso você vai sentir. É algo que assim, cheguei na minha terra. Sabe, é algo, por isso que Yehoshua, para entrar na terra de Israel, com todos aqueles jovens que não tinham feito a Brit, tiveram que fazer, porque é uma terra e um pertencimento pela aliança, é algo que é marcado, Deus estabeleceu assim. E isso é que firma a nossa promessa de Abraão, que é um povo para uma terra, e isso acontece quando a gente faz a Brit, sabe? Então não tem como quem queira tirar isso, porque não dá para tirar, é algo estabelecido, é uma lei de Deus que é estabelecido. Então assim, em novembro estaremos lá. Estaremos lá. Do dia 17 ao dia 27. Isso, e olha, eu vou dizer uma coisa, essa turma toda de que passaram por Brit, como a gente faz aqui um ceará hebraico, como é que você falou aí? Britado. Não, ele botou aí com o cearenseis aqui. O cearaico, né? O cearense com o hebraico, o que acontece? Aí os britados, quando chegarem ali naquela terra, eles vão sentir o que é de, assim, chegamos em casa, estamos na nossa terra, isso é nosso, sabe? É algo maravilhoso. Então você pode experimentar isso também, né? Quando o Eterno toca no teu coração, se você é um desses seguidores, se você sabe da tua raiz judaica, ou mesmo não, mas sente esse amor por Israel e sabe, eu faço parte desse povo, aí entre em contato conosco. Se você quiser conhecer o Rabino Hess de perto, ele vai com certeza aí lhe abençoar também nesse trabalho e no seu retorno a Jerusalém. E marque a data, não perca essa grande data. Dia 17 de novembro, estaremos saindo de Fortaleza rumo a Jerusalém. Vagas limitadas. Entre em contato com Peniel Viagens. Isso mesmo, nós vamos deixar aí na descrição. O Rav Niels falando sobre essa questão de ir para Israel sem você poder, mas o importante é você querer. Exatamente. Quando eu fui para Israel, eu passei 20 anos orando a Deus, pedindo uma oportunidade de conhecer o Jerusalém, porque era o amor que eu tinha no coração, de conhecer essa terra tão maravilhosa. E Deus me deu a oportunidade de ir sem condições, mas porque eu queria ir.
Então, isso é uma chance que a gente tem de comparecer o desejo do seu coração fazer aquele desejo de uma maneira espiritual. Amém. É como o nosso Rá fala, não é para quem quer, não é para quem pode, é para quem quer. Amém. Amém. Baruch Hashem. Nós então estamos encerrando esse momento, esse vídeo. Tantas experiências, podemos contar aqui pincelados. A minha experiência, Shalia também pôde em pedaços também contar dele. Você ouviu aqui vários testemunhos e pode ter certeza, aquilo que o Eterno determinou é perpétuo, é para sempre. Então, conheça a palavra. Se você ainda ficou alguma dúvida, quer saber mais sobre Brit Milá, no ponto de dizer assim, será que a Brit Hadashah, aquele que chamam de Novo Testamento, realmente proibiu ou não é mais assim? Procure nesse nosso canal esse estudo que nós falamos sobre se Paulo realmente foi contra a circuncisão. Você vai ter uma grande revelação e vai estar liberto, pois conhecereis a verdade vos libertará. Pode ter certeza que você estará livre e entendendo o processo do que Deus fez e que isso também é para você. Que o Eterno te abençoe grandemente. Shalom, shalom e até o próximo vídeo. Amém.